Há cerca de 3 dias atrás, há cerca de 3 dias atrás, 3 ou 4 dias, morreu o jornalista Ricardo Boechat, num acidente de helicóptero em São Paulo, que levou também a vida do companheiro dele, eu acho que o piloto da aeronave. E eu pensei em comentar sobre isso, mas eu fiquei pensando, eu prefiro olhar primeiro para ver como é que as pessoas reagirão a isso, principalmente o povo evangélico, porque eu conhecia uma situação, um caso que ele teve contra o Silas Malafaia, e eu logo me percebi que isso poderia dar bastante pano para manga. Obviamente, muito dos males que existem hoje na igreja e que sempre existiu na igreja não é culpa só dos pregadores, dos líderes, mas dos próprios crentes que se deixam enganar e disseminam os enganos nos quais eles são presos e depois ficam passando essas coisas como se fosse verdade. Acontece que quem nasce morre. Ninguém nasceu para semente, ninguém nasceu para viver eternamente. Quem nasce morre. Todo mundo precisa morrer algum dia, né? A gente morre de um jeito ou de outro. Além disso, todo mundo que anda de trem, de avião, de navio, de carro, de helicóptero, está sujeito a sofrer acidentes, está sujeito a sofrer e a morrer. E quanto àquela questão lá do Boechat, se Deus tivesse que matar os hereges e as pessoas que blasfemam do nome dele, um religioso, por exemplo, como Edir Macedo, já teria morto 300 vezes, já teria sido morto 300 vezes, mais do que o próprio Edir Macedo blasfema de Deus, né? E blasfema e continua ofendendo a Bíblia Sagrada, a verdade da igreja, através daquelas novelas imundas que ele passa ali, né? Porque aquilo lá é uma mentira grosseira, tudo inventado, não tem nada bíblico ali, é uma vergonha aquilo ali. E se Deus fosse matar as pessoas que falam, que blasfemam do nome dele, né? Então, duas coisas eu tenho para dizer para os crentes. Primeiro, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e Deus condena qualquer cristão, qualquer pessoa que conheça a Bíblia, sabe que Deus condena quando a gente se alegra na morte, mesmo de um inimigo nosso. E entendemos que o Boechat não era inimigo do Evangelho, inimigo dos crentes. Ele era um homem comum, um incrédulo, uma pessoa que vivia normalmente, como qualquer outro. Onde está, por exemplo, aquele sujeito que xingou Jesus de travesti? Quer dizer, os crentes estão simplesmente esperando que aconteça uma desgraça com ele para dizer, vir com aquela frase chavão aí, com Deus não se brinca. Obviamente que com Deus não se brinca, mas enquanto existe vida, existe esperança de que ele se converta, de que eles se arrependam dos pecados dele. E se ele vier a morrer amanhã, ou depois, ou daqui a 100 ou 200 anos, não adianta ficar dizendo que com Deus não se brinca. Obviamente não se brinca, mas ele vai pagar por isso, não aqui, não é questão de Deus não vai se vingar de ninguém aqui. Se ele quiser se vingar, ele se vinga. Mas o problema é depois, na hora da morte, né? Depois no outro lado, ter que prestar contas a Deus de tudo o que se fez. Essa é a primeira coisa, né? Quer dizer, eu quero dizer que de uma maneira ou de outra, que Deus não tem prazer em estar matando ninguém por conta dos pecados dele. Deus é paciente, é longânimo e deseja muito
que eles se arrependam. E a segunda coisa é que eu e você estamos sujeitos a morrer a qualquer hora, a qualquer momento. Qualquer desgraça pode acontecer comigo, com você, com qualquer um, a qualquer momento, a qualquer hora. Eu quero ler uma passagem bíblica no livro de Lucas, capítulo 13, onde Jesus fala assim, e naquele tempo mesmo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilato misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, do que todos os outros galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos vós de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus, quando falou a respeito deste acidente da torre de Siloé, estava falando de uma tragédia que aconteceu nos dias de Jesus Cristo, onde uma torre caiu na cidade de Siloé e matou 18 pessoas. E Jesus disse assim: vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Não, de jeito nenhum. Se vocês não se converterem, vocês morrerão também, perecereis igual eles. A questão é que você tenha uma vida com Deus. E nós podemos ser chamados a qualquer momento. A nossa vida é um sopro. E a qualquer instante, a qualquer momento, quem pode morrer é eu e você. E ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, tem o direito de escolher como é que a nossa vida vai acabar. Só Deus sabe. O importante é que você esteja bem com Deus. Não é ficar olhando assim, aquele morreu porque blasfemou. Todos os dias, todo mundo, esse montão de ímpio e de gente incrédula e até crente blasfemam e falam mal de Deus e ofendem a Deus. Mas Deus é longânimo, espera com paciência que eles se arrependam e se convertam. Mas uma coisa é certa, o dia de amanhã não nos pertence. A Bíblia diz isso muito claramente. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. O amanhã é uma coisa incerta. Esteja de bem com Deus hoje, né? Não fique com essa história aí de que fulano morreu por causa disso, por causa daquilo. Todos nós, de uma maneira ou de outra, iremos sim morrer e prestar conta de todos os atos, de todos os nossos males que cometemos nessa vida. Que Deus tenha misericórdia e piedade de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.